De alegria estar junto. Glória a Deus. Viver conhecer mais uma parte das visões de Deus. E junto com todos nós, fazemos menção do nome do Todo-Poderoso. Para nós é uma alegria. Quero louvar a Deus pela vida do Cláudio, um amigo que a gente aprendeu a ganhar, a conquistar e a ter. Faz poucos dias, tá, irmão, que a gente se conhece. Foi nem 15 dias, né, Cláudio? Mas eu já amo na presença de Deus e a gente brinca muito, já estamos íntimos e o nome do Senhor tem sido glorificado. Quero louvar a Deus pelo pastor, pela confiança, pela oportunidade, que Deus possa ser louvado. Amém? Vamos. Glória a Deus, Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a gente vai ler o versículo 12. Aí depois os irmãos vão lá para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 3 e o verso 16, são essas duas leituras que Deus tem para nós e vai falar em cima disso. Tenho certeza de uma forma poderosa. Amém? Amém. 2 Crônicas 7, 12, Epístola de Paulo, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 16. Vamos ler primeiro. Todos acharam? Amém. Na Epístola de Paulo, no verso 16, a Bíblia diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Glória a Deus. Lá no livro de Coríntios, de Crônicas, no verso 12, a Bíblia diz assim: então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Amém? Amém. Glória a Deus. Duas palavras conhecidas de todos, dois textos que estão interligados um ao outro. E como os irmãos já conseguiram ver, eu vou falar sobre templo aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. A gente está numa campanha onde o tema é o verso 14, onde é uma resposta de Deus a Salomão na hora da dedicação que Salomão estava fazendo a Deus pelo templo, o agradecimento. E na verdade Salomão, esse agradecimento ele é completado por um pedido. Salomão pede para que Deus viesse se atentar às orações, viesse se atentar às humilhações, viesse se atentar aos clamores e aos pedidos que fossem feitos nesse tempo. Por mais que houvesse um estado espiritual, talvez não tão elevado pelo povo, que talvez estivesse pedindo, mas a oração de Salomão era para que Deus viesse se atentar a tudo aquilo que era dito quando o povo viesse estar orando dentro do templo. E o interessante é que eu li o livro de 1 Coríntios, onde Paulo também ele vem tratando uma divergência no meio da igreja de Coríntios, porque estava havendo umas certas separações, umas contendas entre os irmãos de Coríntios, porque uns se diziam de Apolo, outros se diziam de Paulo, outros se diziam de Cristo, e havia uma divisão no meio da igreja, e Paulo soube disso, e por meio de carta ele vinha relatando a indisposição, ele vinha relatando a indiferença, ele vinha relatando o seu desagrado por saber que a igreja que ele havia constituído, a igreja que ele havia edificado, se encontrava num problema como esse, mesmo sendo uma igreja tão rica e tão abençoada espiritualmente, mas havia divisão no meio da igreja,
E lá no verso 16 que a gente leu, e eu não vou ligar nesse texto porque eu só vou frisar no verso 16, Paulo vinha dizendo para aqueles irmãos que a partir de agora, o templo, que a partir de agora, que a igreja, não eram mais as quatro paredes, mas que o templo era cada um daqueles que compilavam ou que estavam juntos dentro da igreja de Corinto. E é interessante que quando a gente pensa em templo, a gente, olhando para a construção de Salomão, a gente vê que Salomão pensou nos mínimos detalhes. Salomão se preocupou com a aparência física, se preocupou em criar uma casa grande. O templo que Salomão construía é uma casa com 27 metros de comprimento, com 9 de largura e quase 14 metros de altura. Então era uma casa vistosa, era uma casa grande, era algo que chamava a atenção, revestida de ouro por dentro e por fora, onde os detalhes eram todos muito minuciosos, aonde a matéria-prima era de primeira, a madeira vinha de Tiro, tudo era pensado nos seus mínimos detalhes. Só que, se nós pensarmos na questão estética da beleza do templo, isso para Deus se torna o segundo plano, perto do verdadeiro templo que Deus, diariamente, a cada minuto, a cada segundo, está vistoriando, que sou eu e você. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu olho Deus, pensando em templo, olhando na visão do Velho Testamento e na visão do Novo Testamento, a gente vê as duas óticas. Mas a essência principal, a matéria-prima principal, que é o ser humano, que é a criação peculiar de Deus, isso nunca deixou de ser levado em consideração. Porque mesmo com a grandeza daquele templo, Deus falou assim: Salomão, eu ouvirei a voz. Se vocês se humilharem, se vocês chamarem pelo meu nome, se vocês buscarem a minha face, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu de vocês. Aleluia. Mas tem o seguinte: com tudo isso, não adianta. É necessário que vocês guardem os meus mandamentos. É necessário que vocês façam a minha vontade. Aleluia, para que eu não destrua isso que está sendo construído. O interessante é que quando a gente fala de templo, fala de altar, dentro da visão, da ótica da Bíblia, o altar, o templo é o lugar da ação e da reação. No altar é esbanjado a ação e vem a reação de Deus. Quando nós pegamos o texto, os irmãos escolheram como tema, a gente vê Deus falando diretamente que quem se humilha, quem ora, quem busca, quem se converte, somos nós. Aleluia! A ação é nossa. A ação parte de nós. Isso é fruto da nossa atitude. Isso é fruto da nossa consciência. Isso é fruto da nossa crença. Isso é fruto da nossa fidelidade. Isso é fruto da nossa vida com Deus. Isso é fruto da nossa comunhão. Para que Deus, segundo as nossas ações, possa chegar com com ouvir, com perdoar, com sarar. Aleluia, glória a Deus. A reação de Deus, ela vem mediante a minha ação. Aleluia. Então o templo é lugar de ação e é lugar de reação. Glória a Deus, aleluia. Paulo, quando vinha dizendo aos irmãos de Coríntios, ele vinha dizendo que nós somos o templo de Deus. Que nós somos a morada do Espírito Santo agora. Glória a Deus. Nós somos o lugar aonde o Espírito Santo pousa. Glória a Deus. Aonde o Espírito Santo adorna.
para que a vontade de Deus possa ser feita. Aleluia, glória a Deus. Todos nós aqui temos o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o interessante que eu vejo Paulo ratificando isso, porque parecia que os irmãos de Coríntios, com as suas inconveniências por meio de ações, eles se esqueceram disso. E achavam que as suas filosofias e ideologias eram a principal instância de tudo que havia, ou o que estava acontecendo. E Paulo traz a memória a eles de que agora o templo eram eles. E que esse templo só tinha crescimento se Deus morasse dentro dele. Aleluia. Glória a Deus. Paulo coloca uma responsabilidade tão grande para esses irmãos, que eu percebo que, por muitas vezes, nós, no nosso dia a dia, não paramos para poder enxergar qual tamanho é a responsabilidade que nós temos por sermos servos de Deus. Glória a Deus. Porque Paulo vem dizendo que nós podemos destruir o templo. Paulo diz que esse templo que é construído por Deus, Amém. Glória a Deus, aleluia. mas que é mantido por nós, ele vem ao chão. Ele pode se deteriorar. Ele pode se arrumar. Aleluia. E pode virar ruínas amanhã. Aleluia. Interessante que Paulo ele frisa que Deus não terá compaixão por aquele que destrói o templo. Deus não terá compaixão com aquele que destruirá ou que destrói o templo. E quando a gente pensa em templo, a gente pensa em algo que não pode ser abatido. Nós pensamos em algo que não pode ser destruído. Nós pensamos em algo que nunca vem ao chão, que nunca pode se deteriorar. Mas Paulo frisa no verso 17 do capítulo 3 de Coríntios que isso é algo solúvel, que pode acontecer. E o que pior, Deus pode destruir aquele que destrói o templo do Espírito. E nessa noite, irmãos, eu quero trabalhar um pouquinho com isso. Falar um pouquinho a respeito disso. De como nós enxergamos o templo. De como nós estamos nos enxergando. De como nós estamos realizando. De como nós estamos guardando a essência de Deus dentro de nós. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando Salomão ele consagrou esse templo aqui, no livro de 2 Crônicas 7, o sacrifício dele não foi pequeno, pastor. Foram 22 mil bois e 12 mil ovelhas sacrificadas para consagrar a Deus o templo. Para consagrar a Deus o edifício que agora estava sendo levantado para que Deus viesse ser morada. Aleluia. Para que Deus viesse estar dentro dele. E o verso 12 que eu li, a Bíblia diz que Deus fala a Salomão que Deus ele ia se fazer presente. E que aquele altar agora, e que aquele templo agora, era o templo onde ele, o Senhor, ia receber o sacrifício e os louvores que estavam sendo doados. Aleluia. Sabe o que significa, irmãos? Você como templo de Deus, o seu culto foi todo registrado por alguém lá no céu. Ele foi todinho marcado. Alguém marcou tudo que você fez, tudo que você pensou. Marcou as vezes que você levantou a mão, as vezes que você adorou o Senhor.
Foi marcado se realmente você entrou nesse lugar com o coração disposto a adorar, ou se você veio ver alguém, ou se você veio rever alguém, ou se você veio perceber aquilo que o pregador ia falar, ou se uma irmã A ou se uma irmã B ia cantar. Foi tudo registrado, irmãos. Porque Deus disse que Ele ia se fazer presente nesse tempo. E que esse tempo que é você, Ele ia receber os sacrifícios e os louvores que estariam sendo entoados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Salomão, ele abre a mão na obra de sacrificar pelo tempo, no desejo e no intuito de agradar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E de pedir a atenção de Deus Glória a Deus. para aquele tempo. Aleluia. E será que eu e você, na nossa vida, dia a dia, durante o acordar, durante o dormir, Aleluia. será que eu e você estamos chamando a atenção de Deus para que Deus venha ver em nós seres que está convertidos, seres que está engajado dentro da vontade dele? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salomão, ele oferece ao Senhor o melhor sacrifício. Ele não tem dó de sacrificar. 22.000 bois e 12.000 ovelhas. E às vezes, no nosso dia a dia, nós não paramos para dar nem uns minutinhos de oração ao Senhor, de consagração a Deus, de jejum, de leitura da palavra, de se consagrar para que Deus venha fazer através de mim algo diferente, Glória a Deus. para que Deus venha fazer algo através de mim algo extraordinário. Às vezes são tão acostumados com a nossa vida, com esse negócio de vir à igreja e cultuar, ir embora, e volta no domingo, e volta na terça, e volta na quinta. Nos acostumamos tão simplesmente com isso, e por muitas vezes Deus quer muito mais de nós. Aleluia. Temos muito mais de Deus para dar. Aleluia. Só que infelizmente às vezes não nos detemos a poder fazer um pouco mais. O templo de Deus agora é eu, agora é você. É você irmã, é você membro, é você adolescente, é o pastor, é o presbítero, é o evangelista, é o diácono. O templo somos nós. Aleluia. Glória a Deus. E templo é o lugar onde o sacrifício ele é feito. E é o lugar onde Deus desce para receber esse sacrifício. E aí eu fico muito preocupado, pastor, porque quando Deus desce, o que ele encontra? Será que estamos oferecendo o que é devido? Estamos oferecendo aquilo que convém? Estamos oferecendo o que é justo? Porque tem oferta, irmãos, que ela transpassa o real sentido dela. Porque quando Jesus foi lá para o templo e começou a observar aqueles judeus ofertando, não foi um fazendeiro rico, não foi um morador do Alphaville, não foi um morador do Morumbi, não foi o homem mais bilionário do Brasil ou de Israel que agradou o Senhor Jesus quando ofertava. Jesus, ele se agradou da oferta, Jesus se agradou da oferenda de uma viúva. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus olhou para aquela oferta e viu que daquele tempo estava saindo o que era justo. Aleluia, glória a Deus. E não o que sobrepejava. E não o que sobrava. E não o que restava.
Muitas das vezes damos a Deus o que resta. Damos a Deus o que sobra. E às vezes, irmãos, nossa vida não flui mais porque estamos desse modo. Só dando a Deus o que dá. O que está ao alcance da nossa visão. O que não nos dói nada. Davi uma vez quis sacrificar a Deus. E ele saiu à procura de uma cidade, de um local. E ele encontrou uma terra. E o dono da terra até cedeu a terra de graça para que Davi oferecesse ao Senhor. E ele parou e disse: olha, eu quero pagar por essa terra. Não, Davi, não. É sua. Faça o sacrifício. Davi falou assim: jamais eu oferecerei sacrifício algum para o meu Senhor que não me custe nada. Glória a Deus, aleluia. O nosso sacrifício tem que nos custar alguma coisa. Aleluia, glória a Deus. A nossa vida com Deus tem que nos custar alguma coisa. Amém. Glória Glória a a Deus. Deus. Nós temos que abrir mão de algumas coisas. Templo só é templo se houver sacrifício. E sacrifício, o nome já diz, é sacrifício. Sacrifício tem que ser doído. Sacrifício tem que ser doloroso. Sacrifício é um investimento. Aleluia, glória. Não pode ser algo feito somente, talvez, para poder, como aquele intuito de que eu sou obrigado. Não. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sacrifício você fala assim: Deus, eu estou fazendo porque eu sei Glória a Deus. para onde vai. Glória a Deus. E eu sei porque o Senhor pode fazer. Infelizmente, nós não temos a concepção de querer até aí Deus para perto de nós. Na nossa caminhada com Deus, às vezes nos contentamos com o mínimo. Nos contentamos com pouco. Nos contentamos com o que resta, com o que sobra. Infelizmente, nos dias de hoje, a igreja de Deus é uma igreja que não mais busca o diferencial. Não é a igreja que tem mais o levante. Não é mais a igreja que está unânime no partir e na comunhão do pão. Não é a igreja mais que ora com tanta intensidade, no intuito, no sentido de que Deus faça algo grande, algo de diferente. A igreja de hoje, irmãos, é a igreja que corre atrás do profeta, que corre atrás do cantor, que busca estar atrás dos pregadores, e se esquece que a essência de tudo isso é a mesma a qual ela, a igreja, faz parte, a qual ela, a igreja, está inserida. Porque a unção que desce na vida desses homens aqui vem do trono da graça que pode ser derramada na vida de cada um de vós que está embaixo. A unção está na vida do pregador A, do cantor B, do profeta C. É a mesma que Deus pode colocar na tua vida. Aleluia. Assim você acreditando, assim você buscando, assim você se dedicando, assim você crendo, assim você se dispondo para Deus. Infelizmente hoje, irmãos, estamos atrás de tantas coisas. Buscamos tantas coisas. E se esquecemos que Deus, quando nos chamou, Ele nos chamou sabendo que nós temos alguma capacidade. Glória a Deus, Você tem um talento. Aleluia. Você tem um dom de Deus. E
será que esse dom ele está sendo trabalhado? Ele está sendo usado? Esse dom ele está sendo praticado por mim, por você? Deus é um Deus que tem tudo para todos. Deus é o Deus da multiplicidade. É o Deus que não faz acepção. É o Deus que me usa. É o Deus que pode usar mãe. É o Deus que pode usar esse adolescente. Eu me alegrei ver esse menino tocando bateria aqui. E talvez a pergunta que o menino está tocando, será que na ausência de um adulto? Porque Deus é assim. Ele faz quando quer, da maneira que quer. E sem dar explicação a nada. Porque ele não precisa explicar nada. Porque é tudo dele, para ele, por ele, é tudo dele. Glórias a Deus, aleluia. Por muitas vezes estamos na igreja há tanto tempo. Aí chega o irmãozinho ontem, o irmão tem, né? Naquele fervor todo, naquela disposição toda, naquela busca toda, Deus pega, traz a pessoa, dá um banho de sangue, batiza que a pessoa levanta, usa na igreja, aí você está aí há muito tempo, há 10, 15 anos, nossa, mas chegou ontem. Mas talvez o que chegou ontem está com uma indisposição de você que está aí. Glória a Deus. Que já se acostumou, que se assenta no mesmo lugar todo dia, que ora do mesmo jeito, que não muda nada, que está esperando a mesma promessa há muito tempo, sendo que Deus talvez já está trabalhando de outras formas, e a promessa está esperando, talvez vai ser uma realização de uma outra que Deus tem que cumprir agora. Só que nós somos assim, desapercebidos de tudo, só querendo uma coisa, só querendo algo único. E Deus é tão grande. Deus fiel, aleluia. Porque Deus hoje já fez milagre na minha vida, já fez milagre na tua vida, porque nós já acordamos, nós já nos alimentamos, nós já respiramos. Eu saí da penha, já fui até que me entrou. Deus me guardou, me livrou, eu estou pegando com os irmãos. Deus é mais presente, o Espírito está aqui, está na minha vida, está na sua, está no altar, está no culto, está na porta, nós estamos aqui. Glória a Deus, Aleluia. Porque Deus, Ele cuida de tudo, Ele cuida dos detalhes. Ele cuida de detalhes. E nós só pensamos em detalhes. Quando eu olho o apóstolo Paulo ele é um dos maiores homens da Bíblia, com toda certeza, principalmente pelo modo com que ele enxergava e praticava o Evangelho. Paulo era um homem que tinha os 9 dons do Espírito. Pensa nisso. Pensa num homem que quando entrasse numa igreja, Deus, ele levantava o paralítico se tivesse. Paulo, quando pregava, ele pegava com a palavra da sabedoria. Só que Deus também dava ciência para Paulo. Então, talvez Paulo tinha a revelação de vidas dentro da palavra que ele estava pregando. Paulo tinha aquela fé que Jesus falou de pedir para que uma montanha removesse de um lado para o outro, porque ele tinha um dom de maravilha. Então Paulo, ele tinha esse dom. Então não foi à toa que quando Eutico caiu do muro e quebrou o pescoço, a sorte de Eutico que Paulo estava lá, e Paulo orou e Deus trouxe a vida de Eutico de novo. Paulo, ele era um homem que tinha fé. Nem lá no livro de Atos, no capítulo 14, Paulo olha para um homem que está vendo Paulo pregar, e Paulo olhou e enxergou naquele homem fé, porque o homem era paralítico, e Paulo enxergou fé naquele homem para aquele homem ser curado. E Paulo só estendeu a mão e falou assim: meu amigo, levanta dessa cadeira de roda, vai para a tua casa, louve ao Senhor e continue dando glória, porque através da tua vida Deus vai fazer muito mais. Aleluia. Paulo, ele era completo. Paulo foi ao terceiro céu. Ele mesmo relatou em 2 Coríntios 15 que as revelações que ele recebeu eram inefáveis, não dignas de relatar a homem comum.
Só que Paulo, ele era insatisfeito. Ele era insatisfeito. Pensa num ser insatisfeito, era Paulo. Paulo, ele não se contentava só com isso. Ele achava que ele fazia pouco. Ele achava que não fazia nada. Ele achava que ele era inútil a algo. Mesmo com tudo isso. Quando eu olho para Paulo, eu vejo um exemplo, irmão, de homem, de Deus, que não se apegava à situação, porque ele disse que para ele tanto fazia ter banquete em casa ou então faltava alguma coisa, porque ele disse que ele tudo podia naquele que fortalecia. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Paulo, ele era um homem que foi chamado não no culto, não ouvir uma palavra. Paulo, quando se encontrou com Jesus, o encontro foi pessoal. O encontro foi direto. O encontro foi tão forte que o homem ficou 3 dias cego. Ele teve que esperar o profeta chegar na casa para ele poder se restaurar da visão. Mas Deus, como é um Deus bondoso, que quando Deus nos coloca na prova, irmãos, Ele nos coloca na prova para poder nos abençoar. Paulo, quando saiu da cegueira, foi batizado com o Espírito Santo. Então, olha isso, irmãos. Está passando por prova, vai dando glória a Deus. Porque quando a providência vier, vai ser muito maior que a prova. Você vai até esquecer que você passou por ela. Glória a Deus. Porque prova não mata, crente. Glória a Deus. Pelo contrário, prova fortalece. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ainda vem com o presente de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu estou pregando para pessoas que são do tempo de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu quero que você saia daqui ciente Glória a Deus. do que o tempo faz e do que o tempo pode receber. Porque o tempo, ele é ação e receber é ação de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Paulo, ele era insatisfeito com a sua vida. Com o muito que fazia, ele era insatisfeito. E às vezes eu paro, eu olho para a minha vida e falo, meu Deus, coitado de mim, mero pecador. Porque às vezes a gente acha que pelas nossas poucas forças, isso nos isenta de podermos sermos melhores diante de Deus. Deus não está aguardando covarde dentro da igreja. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus. A única promessa que Jesus nos deixou foi o céu. Foi a única coisa que Ele nos prometeu. Aleluia, glória a Deus. E hoje o Evangelho ele é pregado de uma forma tão diferente, tão transversal à sua essência, que parece que a Bíblia ela é um catálogo de casas, ele é um catálogo de carros, ele é um catálogo de viagens, ele é um catálogo de tantas coisas. E tudo isso influencia em nós como tempo. Porque quando a gente pensa em tempo, a casa, o carro, as viagens, isso não está inserido. Jesus, ele vem pregando para os seus discípulos e ele mostra as montanhas, ele mostra os pássaros. E os discípulos vêm indagando a Jesus sobre
a necessidade de comer, vestir, a necessidade da nossa sobrevivência. E aí Jesus ele vai ser para os pássaros: olha, estão vendo os pássaros? Eles não plantam, eles não regam, eles não cegam, eles não fazem nada disso. E o Pai que está nos céus não os deixa faltar nada. Glórias a Deus, aleluia. É dessa maneira. Agora vós, planta, que rega, segue, fazem a vontade de Deus, vocês são o diferencial de Deus. Vocês são a obra primária de Deus. Vocês que devem buscar o reino dos céus em primeiro lugar, não se preocupem não. Aleluia. Porque o Senhor vos acrescentará as demais coisas. Deus, ele é um Deus cuidadoso. Um Deus cuidadoso. Hoje o Cláudio ficou sabendo onde eu moro. E o Cláudio sabe onde eu congrego. Aleluia. Eu moro a uns 50 minutos da igreja, andando. E a uns 5 minutos de carro. E onde eu estou hoje, irmãos, não sei se alguns irmãos conhecem o Igreja de Vila Lais. O Presbítero Alexandre, os irmãos conhecem o Presbítero Alexandre, eles conhecem, né? Muita gente conhece a gente. A igreja que eu estou hoje é uma igreja que eu estou lá por causa da minha esposa. Eu aceitei Jesus numa batista, me batizei no Belém e hoje estou no... Eu vou fechar com isso, porque eu tenho mais 10 minutinhos. E aí eu conheci a minha esposa, que o Lorde conhece a minha sogra. E eu fui para lá sem querer, irmão, pela distância. Mas fui para lá. Estamos lá há 9 anos. E em setembro do ano passado, irmãos, Deus nos concedeu um carro. Em setembro do ano passado. Eu estou na Vila Lais desde 2004. O passado foi 2013. 9 anos indo para a igreja. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aleluia. 50 minutos para ir, 50 minutos para voltar. Glória a Deus. E quantas das vezes a gente não via os irmãos passando de carro? Estava indo para algum lugar, pastor Grande. Aleluia. Seus carros vazios. E 2009, Deus nos concedeu, nos presenteou uma filha. Glória a Deus. E com filho no colo é muito pior, né, irmãos? E o pior é que sobra pra quem, né, cara? Sobra pra nós. Sobra pra nós. E aí sobrava pra gente. Porque a Vila Lais é totalmente contrário, porque eu moro no Cangaíba em cima e a Vila Lais é de Patinga embaixo. Aqui para ir de ônibus eram 2 ônibus, se quisesse ir de ônibus. Não tinha jeito. Lá não tem jeito. 2 ônibus. Então, não, vamos. A gente ia até a Vila Cangaíba às vezes, quando estava na disposição, ia até em casa. Quando não, pegava uma rotação que diminuía 30% do percurso. E esse fator foi um fator que por muitas das vezes foi indagado por mim. Deus, porque o Senhor me providencia? E tanta gente recebia, e tanta gente tinha.
Oh, Deus. E eu não. Como pode? Como pode? Como pode? Tantas indagações. Até o dia que o Anderson esqueceu. Até o dia que o Anderson se lembrou da posição de servo. Se lembrou que era tempo. Glória a Deus. Se lembrou que Deus podia fazer. Se lembrou que Deus não necessitava do Anderson para fazer. E Deus, ele nos concedeu vitória. Hoje eu tenho um carro abençoado. Que leva para cima e para baixo. Que facilita em tudo, irmãos. Não só para ir para a igreja, mas facilita em tudo. Mas tudo isso só foi possível pela persistência. 9 anos. E às vezes um mês tira crente da igreja. Um dia tira crente da igreja. E lá fora está cheio de templo do Espírito, cheio de dons de Deus, cheio da graça de Deus. E aí você vai conversar com esses templos. E aí, irmão, o que aconteceu? Não. Esperei livros, esperei aqui. Esperei essa unção. Esperei ser levantado. E o irmão que não falou comigo. É tantas coisas. E o principal, que é o céu. Que é a promessa única. Que o meu carro não vai para lá, o meu terno não vai para lá, a minha gravata não vai para lá, o meu sapato não vai para lá. Aleluia, glória a Deus. A minha memória que eu não tinha carro não vai para lá, a minha memória que eu não tinha casa não vai para lá, a minha memória que o irmão que não deixou de falar comigo não vai para lá, a minha memória de que eu era infeliz na terra não vai para lá, nada disso vai para lá. O que vai para lá é o tempo. O que vai para lá é o tempo de Deus. E Paulo fala que esse templo ainda vai ser passado pelo fogo. Para saber se alguma coisa subsistirá para que nós venhamos ter algum tipo de galardão. E aí eu percebo e noto como tão pequenos somos, como tão frágeis somos, como os esperamos de Deus somente nessa terra. E cada dia, e todos os dias, Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Deus Aleluia. cuida de nós. Glórias a Deus. Merecemos? Não. Somos justos? Não. Não pecamos? Não. Somos 100% fiéis? Não. Mas Ele cuida de nós. Glória a Deus, aleluia. Porque quando Ele olha para mim, lá no céu, Ele olha para você lá no céu, Ele enxerga o tempo. Ele enxerga o habitar do Espírito Santo. Ele enxerga o ser que o adora. Ele enxerga o ser que o glorifica. Ele enxerga o ser que o exalta. Ele enxerga o ser que se derrama. Ele enxerga o ser que continua. Ele enxerga o ser que persevera. Ele enxerga o ser que persiste. Para que Ele, Deus, possa guardar. Para que Ele, Deus, possa livrar. Para que Ele, Deus, possa abençoar. Para que Ele, Deus, possa tomar de conta. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse a poderosa e potente mão de Deus para fazer e para nos livrar dos mais piores laços que o teu inimigo quer te jogar dentro.
quer te causar. Então saiba que Deus, Ele é um Deus recompensador. Ele é o Deus que reage segundo a ação. Porque se você orar, porque se você buscar, porque se você clamar, porque se você se converter, Ele vai ouvir, Ele vai sarar e Ele vai perdoar. Deus é o Deus, irmãos, que trabalha em sintonia da nossa ação. E que a partir de hoje eu e você possamos ter cada vez mais um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado, a Bíblia diz que ele não despreza. Um coração quebrantado, a Bíblia diz que ele não restringe. Um coração quebrado, ele não o afasta. Então, irmãos, independente da nossa situação, que nós possamos ter a consciência de melhorar, de prosseguirmos avante para aquilo que Deus tem para nós, porque Deus tem um de melhor para nós, amém? Essa é a grande oportunidade em nome de Jesus.